Bom dia. Vamos dar continuidade às noções básicas de programação com Python. Então, eu passei aqui para o Google Docs a sequência de tópicos. É, Hoje é sábado, dia 1º, então eu fiquei mais ou menos 4 dias sem gravar, porque eu estive muito ocupado essa semana, mas eu pretendo terminar todos os tópicos com certeza. Então, nós paramos em troca de variáveis, foi mais ou menos aqui. O método Pythonic de trocar variáveis x e y no vídeo anterior. E eu fiquei de falar sobre estruturas condicionais nesse vídeo. Então, estruturas condicionais, if ou if-else, estão entre as estruturas mais básicas de linguagens de programação, de qualquer linguagem de programação, basicamente, juntamente com laço de repetição, que será visto adiante. Só que para você saber utilizar adequadamente essas estruturas, quero dizer, quando utilizar um condicional, ou quando utilizar um laço de repetição, ou quando utilizar a combinação deles, você precisa ter um sentimento, eu diria um feeling, de um pouco de experiência também, de quando você interpreta aquele problema e quando que você tem que utilizá-lo. É mais ou menos assim. Você tem que ter uma determinada experiência, você já tem que ter resolvido muitos problemas, como se você fosse, sei lá, um jogador de futebol, que você tem que treinar, treinar, treinar e praticar. E programação também é assim. Se você não programar, se você não praticar, você fica enferrujado ou enferrujada. Então, com essa carga de exercícios, de experiência, de prática, você começa a adquirir esse feeling, você começa a adquirir esse sentimento e saber interpretar os problemas de programação e de como convertê-los para código. Então, o nome dessa capacidade é chamada de abstração. Abstrair um problema significa você ler o enunciado do problema, entender os objetivos dele, os requisitos, e deixar de lado tudo quanto for detalhe irrelevante do problema. Ou seja, você tem que ignorar aquelas partes que não são importantes ao problema e somente conseguir extrair o que de fato é interessante, o que de fato é importante para o problema e converter essas ideias para código, para linguagem de programação. Isso é abstração. E essa característica ela é extremamente importante no paradigma orientado a objetos, na programação orientada a objetos, onde você tem que converter, você tem que interpretar os dados do problema e conseguir transformá-los em variáveis, em funções, em métodos e procedimentos. Então, essa característica é fundamental em análise de programação e para você também se tornar um bom programador. Você tem que ler o enunciado e saber interpretar. Então, dentre as estruturas mais básicas, eu diria que o if e o else, que são os condicionais, eles vêm em primeiro lugar. E em segundo, o laço de repetição. Mas quando é que você tem que usar um, quando você tem que usar outro, isso depende da interpretação do problema e principalmente da sua interpretação, do que você entendeu naquele problema. Assim como o encadeamento delas. Quando é que você tem que usar um condicional por fora e um laço por dentro, ou vice-versa? Quando é que você tem que usar um laço por fora e um condicional por dentro? Então, adotei a estrutura, a estratégia, perdão, de colocar ao lado de cada conhecimento desse essencial um exemplo simples, um exemplo direto que pode ser resolvido apenas com aquela estrutura. Então, por exemplo, para uma estrutura condicional if, vamos criar um programa para calcular a média entre duas notas, notas inteiras, e informar a partir dessa média se o candidato está aprovado ou não. Então, bora botar a mão no código. Chega de blá blá blá, de enrolação. Então, criarei aqui um arquivo chamado média, media.python. Uma mensagem informativa, programa para calcular média, por exemplo. Programa para calcular média. Aí, enter.
Coloco uma mensagem informativa do tipo: informe a primeira nota. Informe a primeira nota. Aí dois pontos. E aqui eu já leio a variável, nota 1, por exemplo. Só que, como esse programinha ele exigirá o cálculo de médias, então essas notas têm que ser inteiras. Se eu colocar apenas input, conforme mostrado nos vídeos anteriores, essa variável aqui será string, porque o input ele sempre retorna string. Só que eu posso utilizar a função de conversão int para int abre e fecha parênteses para converter o que foi informado via teclado na função input para a variável inteira. É assim que se faz. Daí eu copio e colo isso aqui para informar a segunda nota, para calcular a média entre as duas. Informe a segunda nota. E também é necessário alterar o nome da variável para nota 2. Ok. E agora a média. Como é que se calcula a média? A média é a soma da primeira nota com a segunda nota dividido por 2. Eu tenho que pausar o vídeo aqui porque é, alguém tá na portaria aqui. Só um momento. Perdão, eu já continuo no próximo vídeo.